Maria Teresa Cavalheiro, ícone da poesia, leva consigo a gratidão da revista Tradição. Texto de Pedro Ornelas, São Paulo, publicado na revista Tradição de setembro de 2018. Nasceu em São Paulo, capital, em 25 de janeiro de 1929 e faleceu em 2 de setembro de 2018. Jornalista, conferencista, advogada, tradutora especialmente de obras em francês, ecologista e escritora e poeta que sempre foi sua verdadeira paixão. Bem cedo se encantou com a trova, tornando-se exímia trovadora premiada internacionalmente. São incontáveis seus prêmios. Aos 6 anos já gostava de poesia, graças à sua mãe, que a fazia decorar algumas quadras populares. Assim que aprendeu a ler e escrever, passou a copiar poesias e trovas em álbuns, que guardou até o fim de sua vida. Escrever para Maria Teresa Cavalheiro tornou-se uma necessidade premente. Segundo ela, todos que escrevem fazem-no por necessidade íntima de transmitir alguma coisa, de não guardar para si aquilo que em seu interior está para eclodir. Herdou o talento criativo de sua tia-avó Ide Schleimbach, colombina, poetisa emérita, fundadora em 1932 da Casa do Poeta Lampião de Gás em São Paulo. Colaborou em jornais e revistas, divulgando trovadores e poetas que não têm vez nem voz através de suas colunas literárias pelo Brasil afora. Passou parte da infância em Tapetininga, São Paulo, onde fez os seus primeiros estudos. Na capital paulista, diplomou-se em Direito em 1972 pela Universidade Mackenzie, tornando-se advogada com registro na OAB São Paulo e como jornalista no Ministério do Trabalho. Obteve muitos prêmios avulsos, com vários primeiros lugares em concursos de poesia, trova, haikais, conto, crônica e slogan, no Brasil e em Portugal. Maria Teresa Cavalheiro com Jorge Amado, que, entrevistado por ela, fez a célebre declaração sobre a trova, sempre lembrada pelos trovadores. À direita temos Maria Teresa Cavalheiro, ao centro Luiz Otávio e à esquerda Carolina Ramos. Maria Teresa Cavalheiro com Carolina Ramos e Luiz Otávio no segundo encontro de trovadores em Maringá, 1970. Um evento memorável. Teve diversas de suas poesias musicadas por Américo Antônio Pastor e gravadas por Francisco Egídio e Cátia Castelar pela Odeon. Fez verbetes para a Enciclopédia Baden, traduziu em versos do francês as Centúrias de Nostradamus, O Inquietante Futuro, de Ettore Chainet, e O Mundo Mágico dos Sonhos, de Mário Messier, Pensamento, 1983. Por sua atuação jornalística, fez jus a 2 moções de aplausos em 1959 e 1966, aprovadas pela Câmara Municipal de São Paulo por proposição, respectivamente, dos vereadores Jaime Rodrigues e Dulce Salles Cunha Braga. Como ecologista, recebeu diversas honrarias, como a medalha comemorativa da campanha de educação florestal, concedida em 1956 pelo Serviço Florestal do Ministério da Agricultura. Incentivada por Luiz Otávio, então presidente da UBT, União Brasileira de Trovadores, fundou em 11 de setembro de 1969, com a colaboração de Amarília Schleimbach, a Seção Municipal de São Paulo da UBT, a qual presidiu com brilhantismo até 1976. Desde 1973, publicou a coluna Trovas em vários jornais e revistas da capital paulista. Em sua coluna em O Radar, de Apucarana, Paraná, jornal mensal editado por Rosemary Lopes Pereira, além de trovas, Maria Teresa Cavalheiro prestava homenagem a um poeta em cada edição.
Mantida desde 1977 até 2018 por 41 anos, essa foi de longe a coluna de trovas mais longeva que já se publicou. Colaboradora das revistas Capricho e Contigo, elaborou coletâneas de trovas e poesias que foram publicadas como encarte para deleite de leitores que até hoje relembram essas publicações. Foi responsável por selecionar trovas para publicação nos adesivos das Gotas de Pinho Alabarda, que se tornaram uma febre nos anos 80. Desde 2004, por muitos anos, a coluna foi estampada também em Bali, Boletim Acadêmico, Letras Itaucaenses, de Itaoca, Rio de Janeiro, editado por Kleber Leite. Sobre o que a motiva a escrever e trabalhar pela trova, numa entrevista ao jornal Fronte Cultural de Chapecó, Santa Catarina, Maria Tereza Cavalheiro confessa: apesar de toda a violência que assola o mundo neste início de século, ainda acredito no ser humano e principalmente em Deus. Acho que é semeando que colhemos, embora nem sempre possamos colher na mesma seara, mas a quem planta uma árvore hoje não faltará o fruto de amanhã. Na mesma entrevista, Maria Tereza Cavalheiro declarou que nem sempre se apresentava como uma artista da palavra, mas como uma operária. Nada mais verdadeiro. Maria Tereza Cavalheiro provavelmente foi a pessoa que mais divulgou a trova e motivou trovadores em todos os tempos. São muitos os trovadores que reconhecem nela a sua principal incentivadora. Maria Tereza Cavalheiro é um coração de 4 versos com 7 sílabas poéticas cada. Em suas décadas de criação e dedicação total, tornou-se a maior divulgadora de trovas e trovadores no Brasil, declarou Marciano Vasques no blog Palavra Fiandeira, em 13 de janeiro de 2010. Sobre sua atuação como jornalista, Maria Tereza Cavalheiro diz: minha primeira reportagem foi em 1957 e nunca parei, tendo trabalhado em vários jornais, revistas e editoras, e em órgãos de empresas ou entidades jurídicas, IRIB. Uma de suas maiores conquistas para a trova, como entrevistadora, foi o depoimento que recebeu do célebre escritor Jorge Amado, publicado pela primeira vez no jornal Última Hora de São Paulo, na coluna Trovas, de 22 de abril de 1973. Ela pediu sua opinião sobre a trova e ele declarou: não pode haver criação literária mais popular que fale mais diretamente ao coração do povo. É através da trova que o povo toma conhecimento e contato com a poesia e sente sua força. Por isso mesmo, a trova e o trovador são imortais. Essas palavras passaram a ter o valor de um documento, atestando a grandeza da trova. Por isso mesmo têm sido lembradas e transcritas inúmeras vezes em publicações trovísticas. Apesar de ter sua atuação reconhecida em muitas áreas, Maria Tereza Cavalheiro sempre afirmou que o seu amor pela trova se elevava acima de tudo mais, e sua história de vida comprova isso. Poucos fizeram tanto quanto ela pela trova e pelos trovadores. Maria Tereza Cavalheiro nunca parou de escrever. Padeceu muito nos seus últimos anos com doenças degenerativas ósseas que impediam suas mãos, mas não suas ideias. Ditava para sua prima inseparável companheira de toda uma vida, Marilis, que se encarregava de encaminhar suas obras para publicação. Nos últimos anos, Maria Tereza Cavalheiro mantinha uma página, Herança Poética, no site Falando de Trova, do poeta José Alverney, em que divulgava a trova e os trovadores. Também escrevia artigos para a revista Tradição de Maringá, Paraná,
editada pelo jornalista poeta Jorge Fregadoli. Segundo declaração da Marilis, suas últimas escritas na semana anterior à sua morte foram um artigo para a revista Tradição e um texto de apresentação solicitado pelo amigo e afilhado na trova Pedro Ornelas para o seu livro Resgatando Auroras. Este sou eu que, movido por apreço, gratidão e respeito por essa figura ímpar, me atrevo a passar para os colegas, escritores e amantes da arte o que consegui agregar sobre a vida e as realizações de Maria Teresa Cavalheiro, com o intuito de manter viva a sua memória e a sua riquíssima e valorosa contribuição para a história da arte. Ela entrevistando o poeta Guilherme de Almeida, príncipe dos poetas brasileiros. Livros publicados por Maria Teresa. Antologia Brasileira da Árvore, com prefácio de Francisco Patti e apresentação de Guilherme de Almeida, o príncipe dos poetas brasileiros, Bartira, 1960, com segunda edição no mesmo ano. Poema da Cidade, Sinfonia de Brasília, Cúpolo, 1963. Nova Antologia Brasileira da Árvore, para didático em verso e prosa, Iracema, em coedição com a Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo do Estado de São Paulo, 1974. Colombina e sua poesia romântica e erótica, biografia e antologia, 1987, pela Scortetti Editora. Estrelas e Vagalumes, Trovas, 1988. Segredos do Bom Trovar, Como Fazer Trova, Exemplos Práticos, Antologia, 1989. Relâmpagos, Poemetos, 1990, obteve o segundo lugar quando inédito em concurso da SUAM, Rio de Janeiro, entre 9.767 concorrentes. Encontros e Desencontros, Poesia, 1992, com segunda edição em 1995. Foi menção honrosa quando inédito no segundo concurso nacional de poesia da Academia Ribeirão-Pretana de Letras. Cabeça de Mulher, seu penúltimo livro, foi menção honrosa no Prêmio Essa de Queiroz, categoria Conto, da União Brasileira de Escritores, UBE, Rio de Janeiro, para livros publicados em 1998. Trovas para Refletir, Elite, 2009. Fez verbetes para a Enciclopédia Baden, Iracema, quarta edição em diante, 1976. Redatora parcial de Prestes, por ele mesmo, Martin Claret, 1994. Quase todos os seus livros encontram-se esgotados, restando apenas alguns exemplares com a autora dos dois últimos livros editados. Algumas de suas trovas. Pode o livro ser tesouro que alguém garimpou por nós? É o amigo imorredouro que não fala, mas tem voz. Quem vive só de futuro e esquece a vida que passa, descobre claro no escuro que fez projetos de graça. Riqueza não vale a pena se vem e nos leva a paz. No prado a bela açucena com a luz do sol se compraz. Cabelos soltos ao vento, pés de leve sobre a grama. A vida toda é um momento no coração de quem ama. Se anoitecer no teu dia, pega um facho de luar, laça uma estrela vadia, vai outro amor procurar. Quem perde a oportunidade por medo de ser feliz, não colhe nem a saudade que arrancou pela raiz. Pedro Ornelas, São Paulo, depositário de seu acervo histórico e biográfico. No texto há também essa foto com números, com pessoas que participaram do segundo encontro de trovadores de Maringá, 1970, foto reunindo trovadores importantes na época. Então nós temos a foto e os nomes de alguns trovadores.
Maria Nascimento, Elton Carvalho, Maria Tereza Cavalheiro, Wilson Montemor, Helena Vitor Pereira, Musa, Adriano, Vera Vargas, Luimar César, Madalena Lea, Iraci do Nascimento e Silva, Irma Wenke, Barreto Coutinho, Aade Assis, Maria Aparecida Lopes, Rubens de Castro, Luiz Gabriel Sampaio, Carlos Guimarães, Eno Teodoro Wenke, Luiz Otávio, Carolina Ramos, Irene Geissi-Hegen, Amarilis Schullenbach. Bem, a foto não está muito nítida, alguns nomes foram resgatados pelo autor do artigo.